E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero do fundo do coração que sim. Espero que esse período aí que passou, natalino e, enfim, de ano novo, tenha sido bacana, né? E, enfim, desde já eu agradeço. Na verdade, meu agradecimento ele vai até um pouco além, né? Eu normalmente agradeço pelos minutinhos que os senhores desprendem aqui, ouvindo a esse canal. Mas hoje eu quero agradecer, inclusive pelo ano de 2022, como um todo. Foi um período não muito fácil, né? E eu fico feliz por ter, enfim, por ter feito esses episódios. Eu fico feliz pelas pessoas que de uma certa forma se beneficiaram. Então fica o meu muito obrigado. Tá bom? Hoje, nessa meditação, bem interessante, né? 1º de janeiro de 2023, um domingo. Eu gostaria de falar sobre abrir os olhos para a realidade, né? Eu iria começar comentando sobre algumas coisas que aconteceram aqui comigo, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar logo o tema. Na verdade é algo muito simples, tá? E a depender da conveniência e da vontade, eu faço alguns breves comentários sobre as coisas que aconteceram, né? Que eu acho que podem, de uma certa forma, podem ajudar pessoas em algum sentido. É o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa, né? E entramos num assunto um pouco espinhoso, um assunto inconveniente, um assunto difícil, né? Tem a ver com o futuro, não preciso fazer muitos mistérios não. Planos para o futuro, o que fazer, questões de velhice e tal. E eu ouvi assim uma frase que me chamou muita atenção. Em outras palavras, me foi dito por uma pessoa o seguinte: que por uma questão de autoproteção, essa pessoa preferia não pensar tanto sobre certos aspectos. Me deu um susto inicialmente, mas depois me pareceu muito lógico, né? Porque no final das contas, eu acho que muitos de nós fazemos isso, né? Temos questões inconvenientes e chatas e morosas a resolver. E ao invés de enfrentarmos a situação e resolvermos ou tentar resolver, corremos esse risco de, sei lá, fazer de conta que está tudo bem. Ao passo que inclusive me fez lembrar daquele cachorrinho, né? Que tá numa casa, tudo pegando fogo, tudo é fumaça e tal, e ele sentadinho, né? Com a canequinha falando. Acho que em outras palavras, it's all good, tá tudo bem, algo assim. E por que eu tô falando isso também no 1º de janeiro, né? Existe aí por parte de muitos uma tradição de fazer resoluções de fim de ano, né? De, enfim, pensar sobre, refletir, olhar o ano seguinte, etc. E aí eu me pus a pensar: será que essa não é uma boa resolução de começo de ano? Enxergar a realidade, deixar a fantasia de lado, as fantasias de lado, olhar para frente, enxergar a realidade como ela é, sabe, sem comprimidos vermelhos, sem comprimidos azuis, ou pretos, ou brancos, ou rosas,
Mas realidade. A simples e pura realidade. A realidade que salta aos olhos, a realidade que às vezes engana, inclusive. A realidade que pode ser deixada de lado em detrimento de nossas crenças, né? Mas que um dia cobra. E isso serve para tudo, meus amigos. Nesse mundo masculinista, eu percebi que existem pessoas que parece que querem viver uma realidade paralela. Viviam, antes do masculinismo, uma realidade paralela, não enxergava a realidade mais próxima do que ela é, mas parece que quando passaram a enxergar algumas coisas que não tinham noção, aí parece que veio um rolo compressor e passou por cima da pessoa. Só que ao invés dela enxergar a realidade como ela é, aí parece que passou a enxergar, né, uma ilusão, só que oposta àquilo que ela enxergava. E aí é complicado, né? Eu acho que nem todas as mulheres são princesas e donzelas e, enfim, dignas de fazermos de tudo, né? No caso, quem é solteiro aí, para casar, para estar com elas. Mas também, por outro lado, nem todas as mulheres são prostitutas, vagabundas e um lixo, como algumas pessoas pensam. Não é assim. Há pessoas para tudo que é tipo, né? E eu não quero aqui ficar fazendo propaganda de mulher, nem que é boa, nem que é ruim, não. Eu acho que, assim como eu já ouvi, inclusive há muito tempo, alguns produtores que eu gosto falando, né? Pô, esse assunto de mulher já deu e tal. E eu também acho, até um certo ponto, eu acho que já deu. Né? Mas deixa eu lembrar de uma coisa, um experimento social que inclusive eu vi tem alguns anos. Poxa, pensa uma coisa que eu gostava de experimento social. Inclusive eu já fiz alguns. Nesse experimento, um camarada, ele se travestiu de mendigo, sentou no chão e ao invés de pedir dinheiro, ele estava dando dinheiro às pessoas que passavam nas ruas. E eu acho que era uma rua, né, com empresas caras e ricas dos Estados Unidos. E quando alguém passava por ele e via o suposto mendigo fazendo uma menção com as mãos, a programação neurolinguística já falava, né? Mendigo vai me pedir dinheiro. Então já tinha respostas prontas, como não tenho nada, ou dava qualquer coisa, eu tirava do bolso e tal. E houve, no meio de tantos, houve duas pessoas nesse experimento que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi um cara com um paletó, né? Um gordinho assim, andando e tal. E uma mulher. O tal do gordinho, o empresário lá, sei lá, imagino que seja, quando parece que ele já estava tirando automaticamente um trocado qualquer para dar pro cara. E aí que ele se deu conta que o cara tava com a nota, acho que de 10 ou de $100, falou: "Não, eu não quero dinheiro seu, eu tô te dando dinheiro". Quando o cara olhou para ele, que percebeu a situação, tipo, um mendigo tá me dando dinheiro. A resposta do cara, o que eu me lembro, foi: "Eu posso comprar você". Tanta arrogância que ele chegou a falar isso: "Eu posso comprar você", né? E aí corta pra mulher. Uma mulher bonita e tal, bem vestida, né? E aí quando ela viu o cara tal, também já pensou, ele tá pedindo dinheiro. Aí quando ela quando ela viu o cara com a nota querendo dar dinheiro pra ela parou, foi até muito gentil com ele, se agachou assim do lado dele, falou em inglês: "Ô querido, mas você tá me dando dinheiro? Não, por favor". Assim, com cuidado, ela parou o tempo dela, se agachou e tal. Tipo, "Não, por favor, guarde esse dinheiro, acho que você vai precisar e tal". "Não preciso não", desse jeito.
Aí minha ilustração, eu falo demais pra querer provar um ponto, ou querer mostrar pelo menos o meu ponto de vista, né? E o meu ponto de vista é esse. Pessoas randômicas andando na rua, e quem mostrou empatia bacana foi uma mulher, né? Então assim, tem pra tudo que é tipo, tem pra tudo que é cultura, homem, mulher, sabe? Então assim, é realidade, voltando pro assunto. É realidade. Você tá pronto pra realidade? Será que na verdade a realidade não pode ser muito dura pra você? Sabe? Será que você precisa viver uma ilusão pra continuar, sei lá, caminhando e não se desesperar ou algo assim, né? É difícil, não tô dizendo que é fácil, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lamúrias aí, seus desafios. Mas não sei, essa resposta que eu ouvi dessa pessoa me chamou bastante atenção e eu queria compartilhar com os senhores, né? Você tem pontos na sua vida que você precisa enxergar a realidade? Será que você está vendo, por exemplo, o rolo compressor da realidade vindo no seu campo de trabalho, né? No qual você, por exemplo, trabalhou a vida inteira fazendo a mesma coisa, apertando os mesmos botões, e você está percebendo que a tecnologia está vindo e você vai ter que se mexer sob pena de já não ser tão útil assim para a empresa, mas você não quer acreditar que essa realidade vai chegar logo? A IA tá aí, né? A inteligência artificial. E tá mais disponibilizada para o público. Eu tô trabalhando aí num projeto e eu já fiz criação de imagens com a IA, dizendo exatamente o que eu queria. E ficou bacana. Códigos, texto, né? Tem artistas que ficam com medo. Parece que já tem artistas protestando. Acho que eu cheguei a falar isso em outro vídeo, no vídeo anterior. Protestando e tal, pelo avanço da IA. Mas eu não sei, eu posso estar muito errado, posso pagar minha língua e tá tudo bem, né? Mas aí fica o questionamento. Será que na verdade não haveria espaço justamente para se criar outras coisas que a IA ainda não tem capacidade? Né? Será que temos que ficar tão presos ao modelo que vemos tratando agora? E eu falo isso assim, com a argumentação seguinte. Eu gosto de tecnologia, tá? Só que assim, é independente de gostar. A realidade é que, ao que me consta, nossa maneira, inclusive, de lidar com tecnologia vai mudar. Será que vamos continuar com o mesmo modelo do Google, de pesquisar coisas que já estão em sites, ou na verdade daqui a 10 anos os sistemas de busca vão ser todos customizados para interagirmos como se estivéssemos conversando com um humano? Você está pronto para isso? Isso afeta seu trabalho, seu dia a dia, né? Será que não seria interessante pensar um pouco sobre? Cada um decide aquilo que faz, sabe? Mas a minha mensagem geral aqui é a seguinte: eu estou aberto para realidades? Será que não tem coisas que eu preciso enxergar sob pena de ser prejudicado? Eu particularmente acho que devemos estar mais próximos da verdade. Há muitos anos atrás eu tive uma discussão longuíssima via Facebook com uma pessoa que eu nem conhecia, com duas na verdade, sobre religião. Pessoas muçulmanas e eu cristão, e argumentações pra lá e pra cá. E depois de muito tempo, não chegamos a conclusão nenhuma. Eles têm certeza que, né, o que eles acreditam é o correto. E eu também sou convicto que aquilo que eu sigo é a verdade. Então chegou um momento em que eu falei, não adianta ficar discutindo tanto assim. Nós dois estamos procurando a verdade e acredito que vamos encontrar, né? Ia fazer uma piada aqui.
Mas enfim, eu até falei com a pessoa, eu já até gosto de você como pessoa e tal. Vamos deixar esse negócio de discussão sobre religião de lado, né? A verdade é a verdade, independente daquilo que acreditamos. É isso, meus queridos, né? No mais, o que eu falei no começo, né, que eu queria dividir com os senhores, é uma experiência simples, mas tem a ver com o Natal. Eu não gostava de Natal, né? Natal pra mim era uma data que eu queria que não existisse no calendário. Minha vontade é que pulasse do 24 pro 26, ou do 23 logo pro 26. Sei lá, por questões pessoais e tal, coisas que eu não gostei de ter presenciado, né, nesse período natalino. Mas o legal é que assim coisas foram modificadas, né, de alguns anos pra cá. Eu comecei a me ver numa situação diferente em relação ao Natal. Eu comecei a me ver num contexto mais bacana. Comecei a perceber que certas coisas não precisam ser como eu experimentava, né? E eu acho que pouco a pouco esses meus traumas em relação ao Natal foram passando. E nos últimos 2 anos, nesse ano e no ano passado, eu trabalhei os natais. E eu aprendi que podemos também servir, né? Não é uma data para simplesmente receber coisas. Pode ser para servir também. E eu fiquei feliz por isso, né? No dia do Natal, servindo pessoas. Tudo bem, era no meu ambiente de trabalho e eu vou ser pago por isso, né? Não sejamos hipócritas. Mas eu poderia ter aberto mão desse dia de trabalho para estar me divertindo, sendo servido, fazendo só coisas que eu gostava. E isso me deu um significativo, uma significância diferente nesse período, sabe? E o que eu queria dizer com essa mensagem extra é o seguinte: não é porque você experimentou um trauma que esse trauma precisa ficar presente na sua vida para sempre. Tem coisas na sua vida que talvez possam ser revistas e que podem te dar uma qualidade de vida melhor. Essa questão minha do Natal, ela é pontual, é tipo assim, é um dia no meio de quase 400 dias, né? Só que tem algumas outras áreas da vida que estão quase que diariamente nas nossas mentes, nos nossos corações. E aí de novo voltamos para a realidade, né? Será que na verdade achar que as coisas são assim mesmo, que não vão mudar, é saudável? Será que isso é real? Será que não existe regeneração? Se Deus, ele pode regenerar todo tipo de, né, gente que comete todo tipo de pecado e nos dá uma nova dimensão, por que certos processos e traumas das nossas vidas não podem ser também regenerados, né? Enfim, eu gostaria de terminar esse momento com a oração e peço que os senhores aí, né, se quiserem, fechem os olhos, enfim, se concentrem ou saiam para andar, não sei, né? Mas se sentirem confortáveis, que olhem aqui junto comigo, tá bom? Vamos lá. Pai, mais um ano se inicia, né? É interessante que, segundo uma música que eu ouvi ontem, que virou meio que tradicional também de eu ouvir nesse período, o último dia de dezembro é sempre igual ao 1º de janeiro. Esse calendário foi criado simplesmente, né, por homens, assim eu entendo. Mas traz uma significância essa história de ano novo, passagem, reflexões e, enfim, resoluções, arrependimentos, aproximação de pessoas. E a minha chamada de atenção aqui, o que eu quero te pedir, em nome de Jesus, é em relação à realidade. Viver a realidade.
Muitos de nós corremos o sério risco de acabarmos por não viver ou não querer viver a realidade. E isso tem um preço, né? Viver ilusões, viver mentiras. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, e viver uma mentira é uma coisa muito ruim. Não quero aqui colocar culpa, né, em ninguém, mas eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, me abençoe também, que eu tenho as minhas ilusões também, né? Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a viver mais a realidade. Em nome de Jesus. Quero te pedir que o Senhor nos mostre como podemos viver a realidade, como podemos deixar as ilusões para trás, como podemos olhar para dentro e permitir que o Senhor venha tirar as ilusões e que possamos viver aquilo que é real, que possamos entender a vontade do Senhor e como o Senhor pode nos curar. Eu particularmente não quero mais viver, penso eu, né? Espero não estar sendo hipócrita aqui, mas eu não quero ficar vivendo ilusões. O Senhor sabe de processos de minha vida, inclusive, que eu sei que podem e devem ou devem ser mexidos, e aqui estou eu, quase 40 anos admitindo limitações, e que bom, né? Eu quero crescer, e que o crescimento venha do Senhor e que seja também algo agradável ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, porque se estamos aqui, se alguém está ouvindo esse primeiro podcast aqui do Arsênicos de 2023, é porque enfrentou o 2022. Né? Pela tua graça estamos vivos e te pedimos que esse estar vivos seja mais pleno, mais de verdade. Que aceitemos quem somos, que possamos valorizar o que temos, que, se possível, possamos rejeitar as coisas que não são boas, que possamos entender o propósito da vida e por que estamos aqui. Me parece que os próximos meses aí podem ser realmente bem diferentes. Não sei se é a minha bolha de internet, mas tenho ouvido muito sobre crises, mudanças, tecnologias, inseguranças, futuro. E te pedimos, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude com essas coisas todas. É um caminhão de informações e a sensação, pelo menos para mim, que passa é a de que parece que temos que ficar sempre antenados e sempre correndo atrás para que não sejamos passados para trás. Te pedimos paz, serenidade, sabedoria, para que possamos fazer aquilo que é certo, Pai, para que possamos, enfim, com a Tua graça, ficarmos bem. Abençoa os necessitados e que possamos também ser bênção, né? Para pessoas que precisam, seja com dinheiro, seja ouvindo, seja, enfim, um aperto de mão. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus nobres. Mais um ano se inicia. Quero agradecer-lhes mais uma vez, né, por tudo. Peço, né, eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e que de alguma forma essa mensagem possa ter trazido algo positivo para sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe. Fiquem bem. Valeu.